Essa profundidade que ele alega aí é presunçosa. Meus amigos, meus irmãos, uma satisfação estar com vocês aqui. Parabéns aos dirigentes, aos frequentadores de uma casa tão bonita, tão bem estruturada e com tão boa frequência. Oxalá hoje nós possamos acrescentar alguma coisa a todos vocês. 60 anos antes de Cristo, Roma anexou a província da Judéia aos seus domínios, através dos Césares romanos. O domínio de Jerusalém, que então era o palco das coisas acontecendo naquela época, naquela região, foi tomado por Roma, até chegar às condições da crucificação de Jesus. Antes disso, nós já observávamos, os historiadores contam, que havia nas imediações, tanto ali como no Egito, como mais a leste na Arábia, grupos de conhecedores da filosofia gnóstica, de modo que Jesus veio para dar uma certa disciplina a esses conhecimentos, para que então se fundamentassem diretrizes para aquilo que seria o Evangelho que todos nós conhecemos e todos nós preconizamos. Após a sua crucificação, lá pelos anos 10, 15, 20 e subsequentes, vicejava 4 cidades, pelo menos 4 cidades no extremo oriente, quase extremo oriente, que eram, por assim dizer, a sede da sabedoria e do conhecimento de então. Nós tínhamos como a grande rainha da sabedoria uma cidade que existe até hoje, que é Alexandria, no Egito, que na época era de domínio grego. Depois nós tínhamos Antioquia, Jerusalém, e futuramente nós teríamos Bizâncio, que passa a ser chamada Constantinopla e hoje tem o nome de Istambul. Em Alexandria, nós tínhamos o florescimento da grande escola de sabedoria daquela época, que é a famosíssima escola de Alexandria, onde toda a filosofia da antiguidade estava presente, com grandes nomes que deram à humanidade futura conhecimentos que até hoje são preconizados e são seguidos. Nós tivemos lá matemáticos, nós tivemos lá biólogos, tivemos engenheiros, tivemos médicos e tivemos uma porção de outros profissionais formados que tiveram diretamente vínculo com os gregos, e os gregos, por sua vez, aprenderam na antiguidade todos os conhecimentos do Egito faraônico. Essa era, na verdade, o que o cristianismo futuro passa a chamar de povo pagão. O povo pagão, que era todos aqueles que preconizavam determinadas formas de conhecimento religioso e filosófico, que futuramente iria discordar da filosofia nascente, do credo evangélico nascente. Então nós tivemos o desenvolvimento de grandes mentalidades ali, que dariam ao futuro grandes nomes, e que também sustentariam uma porção de bases sociais para todos os países do Ocidente. Dentre esses grandes homens se destacaram muitos pagãos que se converteram ao cristianismo. Mais tarde, esses pagãos convertidos ao cristianismo tiveram a filosofia cristã fundamentada, e no futuro, aqueles gnósticos, aqueles que preconizavam os valores espirituais, passam a ser, infelizmente, perseguidos, mal entendidos. Muitos futuramente seriam mortos, assassinados. Existe uma boa história num livro chamado A Esquina de Pedra. Quem não o conhece, eu recomendo que leia. Era de um homem, de um irmão espírita nosso, de Araraquara, chamado Wallace Leal Domingues,
Domingos que conta a história desse cristianismo inicial. Então, o cristianismo nascente passa de ser perseguido para ser perseguidor. A comunidade pagã, por força dessa perseguição, se recolhe, de modo que eles passam a fazer a preconização de seus conhecimentos em segredos, em grupos selecionados, com medo de serem assassinados ou mortos por falta de seguirem o cânone, aquela época já preconizado como católico. O tempo passou até que no século II depois de Cristo, quando ainda essas filosofias pagãs tinham uma grande abrangência no público. Então houve um bispo que era aqui do Oriente, se não me engano de Cesareia, chamado Irineu, que escreveu um livro até hoje disponível da literatura católica e muito citado, chamado Contra as Heresias. Esse homem, esse bispo, escreve um tratado argumentando, fazendo contra-argumentos contra os conhecimentos pagãos, por assim dizer. Ele fala da reencarnação, fala do céu, do inferno, fala das vidas sucessivas, fala, enfim, de mediunidade, fala uma porção de coisas combatendo. Meus irmãos, quem lê esse livro vai ver que, à luz dos conhecimentos espíritas hoje, ele não tem a menor condição de ser sustentado na sua forma como foi escrito. De fato, as coisas foram tomadas ao pé da letra, como havia necessidade de instituir na época uma hierarquia para fazer prevalecer os interesses da igreja, isso tudo foi perdido, de modo que o paganismo foi considerado uma heresia total. Quando eu comecei no Espiritismo, eu tive muita curiosidade de conhecer a filosofia pagã. Então eu fui procurar, dentro das possibilidades, saber alguma coisa sobre o paganismo. Existe um monte de coisa horrorosa, um monte de coisa que na verdade são mentiras, porque o paganismo puro, decente, preconiza uma série de valores que vale a pena nós conhecermos, e vocês vão ver que existe uma coincidência radical com o conhecimento espírita. Houve então a propagação dessa filosofia, Idade Média adentro, de tal modo que esses homens, esses estudiosos, preconizavam seus estudos ou faziam seus estudos em lugares reservados. E alguém levantou a filosofia deles e basicamente nós vamos falar os itens fundamentais que nós passaremos a falar agora. Desde muita antiguidade, desde tempos remotos, o homem tem na consciência a crença de que algo superior a ele existe. E uma das possibilidades de acreditar nisso era observar as montanhas, porque a coisa que está acima da gente tomava a conotação de altura. Então, se existia uma coisa superior a nós, teria que estar no empíreo, no céu. E foi assim que o homem começou a observar as estrelas. E aí, aqueles que eram observadores começaram a notar que no céu existiam astros, existiam estrelas que em determinadas épocas do ano, matematicamente estariam lá e obedeciam uma regra importantíssima de frequência. Passava ano, passava decênio, passava século, passava milênio, as coisas aconteciam como acontecem literalmente até hoje. Ora, se isso tem uma constância fundamental, uma frequência que segue
um caminho constante, é porque atrás disso tem alguma causa inteligente. Porque se a causa fosse burra, o efeito seria burro. Se você vê um carro andando na rua, você vai dizer, ora, isso é uma máquina que foi feita e de certa forma tem um comportamento inteligente, porque foi feito por alguém inteligente. Da mesma forma, se você vê qualquer coisa funcionando, é porque essa coisa funcionando teve atrás de si uma inteligência capaz de dar a ela movimentação e função de inteligência. Foi aí então que o homem percebeu que de fato existia alguma coisa superior capaz de causar isso tudo. Então o princípio fundamental dos pagãos da antiguidade foi o de que o universo é divino. Existe um ser causador, que nós podemos chamar de Deus, capaz de ordenar as coisas de uma forma que sejam trazidas à luz com efeitos inteligentes. E foi aí que eles equipararam essa verdade a alguns símbolos, como por exemplo, os adoradores do fogo. Qual é a relação que o fogo poderia ter com a divindade? O fogo é capaz de iluminar, é capaz de aquecer e é capaz de transformar. Então, tendo em mente essas propriedades do fogo, eles associaram isso a uma divindade. Então, por causa disso, eles são chamados de pagãos. Creem em Deus com representações na natureza das mais variadas espécies. Outros atribuíram a Deus outras formas de manifestação. Então, as pessoas acreditavam que na natureza existem entes capazes de dar sustentação a elementos da natureza que dão para nós conforto e sustento. E chamaram esses deuses da natureza de deuses intermediários. E vai por aí afora. Os próprios egípcios atribuíam aos deuses formas regulamentares de existência. Deus é um só, mas existe uma representação para Deus como um processo latente de manifestação, um Deus capaz de criar as coisas e um Deus que deu consciência ao homem. Então, o primeiro princípio básico dos pagãos era que o universo tinha origem divina. Dessa origem divina, desprender-se-ia uma energia capaz de vazar a matéria, transformando a matéria em elementos criados, que vão desde o reino mineral até o reino humano. Isso alguém deu o nome de mônada. Nós espíritos chamamos de entidades supremas, arcanjos, elementos espíritos superiores altamente evoluídos, de tal forma que a cadeia da evolução é lançada na Terra e os atributos da divindade está presente nessa centelha divina, de modo que o homem, que é a culminância dessa condição, tem todos os poderes inerentes de Deus, capaz de ter um processo evolutivo para chegar à condição de Deus. O homem, na verdade, tem para si todas as condições possíveis de evoluir e tem uma condição infinita de praticar o bem e o mal, de acordo com as suas propensões. E para a regulamentação do bem e do mal e dos atributos vivenciais, foi necessário que a divindade lançasse mão de um elemento regulador, que é nada mais, nada menos que o princípio kármico, e que está diretamente vinculado
com a reencarnação do indivíduo, que vai e volta inúmeras vezes até saldar o seu débito aqui na Terra, de si para consigo e para com o meio social que ele vive. De modo, então, que a regulamentação disso tem seguido desde tempos imemoriais até a presente data. Nós, no Brasil, por exemplo, temos uma humanidade que foi perversa na Idade Média. Perversa na Idade Média, segundo conta um grande espírita do Brasil chamado Hermínio Miranda. Quem não leu Hermínio Miranda, ainda é tempo de lê-lo, porque é um alto erudito do Espiritismo, escreveu livros maravilhosos. Por isso é que nós vivemos no meio dessa turbulência política e social. Nós temos encarnado hoje no Brasil um grupo étnico extremamente inteligente e extremamente maldoso que viveu na Idade Média na Europa. Bom, então nós temos que o universo tem origem divina e que o pensamento de Deus foi capaz de lançar no mundo a espiritualidade, que a espiritualidade traz em si, cada um de nós, todos os atributos de Deus, e que nós temos uma capacidade infinita de exercer o bem e o mal. E o exercício dessas duas coisas estão diretamente vinculados com o arbítrio humano e com as condições de reencarnações sucessivas. O homem é portador de um potencial de conhecimento infinito, só que ele desconhece isso. O conhecimento advém, em geral, pelo erro, mas não vem só pelo erro. As pessoas têm condições de evoluir sem errar. Então, meus amigos, meus irmãos, vocês veem que esses postulados pagãos, nada mais, nada menos, são a preconização daquilo que Kardec sistematizaria aproximadamente uns 1500 anos depois. Kardec mesmo leva o nome de um homem que ele foi alguns centenas de anos antes, que era um druida. Se alguém não conhece a filosofia druida, é a mais alta filosofia pagã que existe, com uma preconização de filosofia altamente transcendente e maravilhosa. Kardec, pois, foi um druida em encarnações anteriores, de modo que nós estamos totalmente enquadrados e quintessenciados, aprimorados dentro dessas filosofias que foram perdidas e que foram resgatadas. E qual é o objetivo final dessa história toda? O que é, para o que é que todas essas coisas acontecem? Se nós viemos de Deus, se nós obedecemos a um princípio kármico, se nós temos um arbítrio, se nós já fomos malvados e rastejamos ainda por cumprir determinadas funções de resgate, qual é a grande finalidade disso tudo? A grande finalidade disso tudo é a felicidade. A felicidade, ela pode ser dividida em dois grandes ramos. Nós temos uma felicidade que é social familiar, que está diretamente vinculada às nossas condições encarnatórias e também vinculadas às nossas posses. É uma coisa feliz você ter uma boa casa, uma boa roupa, uma boa educação, bons pais, bons irmãos, bons amigos, ter um bom salário. Isso é um contingente de felicidade a que todos nós aspiramos e que nos são dadas para que nós consigamos seguir a nossa trajetória. Um em mais condições, outros em menos condições, de acordo com a sua situação de evolução. E existe uma outra felicidade que é perene, irretocável e que dura para sempre. Qual é o único patrimônio da existência que é seu, que ninguém tira, onde nem o ladrão rouba e nem a traça corrói?
é a sua consciência, é o conhecimento. A felicidade é a aquisição de conhecimento, porque é a única coisa que fica. E a outra coisa única que fica é a sua própria alma. São coisas imutáveis. Por quê? Porque ela é um tecido da própria divindade. E o conhecimento, meus irmãos, deve ser adquirido de uma forma atacadista através da leitura. Nós não temos hoje alguma forma mais efetiva de abranger o conhecimento senão através da informação. Isso que nós vimos fazer aqui no Centro Espírita toda semana é bom, mas é muito pouco. O conhecimento deve fazer parte da rotina de vida de todos nós, de modo que a aquisição dele estará diretamente relacionada com o nosso futuro. O nosso futuro que deve demorar aproximadamente uns 200 anos. Os irmãos já pararam para pensar quantas encarnações cada um de nós teve desde a época de Jesus? Se você der um intervalo aproximado de 200 anos entre uma encarnação e outra, em 2000 anos você deve ter encarnado de 10 a 15 vezes. Em que lugares? Não importa. E se nós contarmos esse mesmo número para daqui 200 anos, nós estaremos de volta em uma terra que estará certamente melhorada com os seus padrões e certamente mais espiritualizada. E isso estará diretamente vinculado com o potencial e com a condição de nós oferecermos melhores conhecimentos para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. Vós sois o sal da terra. Ninguém acende a lâmpada para colocar debaixo da mesa. As pessoas acendem uma lâmpada para colocar acima da mesa, para que ela seja a iluminação. Em boa alquimia, o sal da terra é exatamente o tempero capaz de dar à nossa imaginação e à nossa condição de seres viventes a situação de elevação. E a elevação se faz pelo conhecimento. A filosofia pagã, quando é estudada com profundidade, vocês vão observar que ela é cheia de denominações complicadas. Kardec, com a sua sistematização, arrebentou essa complicação. Não existe no mundo nada mais didático do que está escrito no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e os outros. Eles são absolutamente didáticos, de modo que até uma criança recém-saída do primário é capaz de entender o que está lá. Sejam, pois, estudiosos, tirem na semana umas 2 ou 3 horas para que leiam, para que adquiram conhecimento e tragam eles até aqui, para que nós possamos nos resplandecer, para que nós possamos acender as suas luzes aqui diante de todos. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, esteja com todos vocês e com suas famílias. Muito obrigado.